Meu bebê chora toda vez que eu coloco ele no berço. Socorro, o que eu faço? Eu me chamo Ana Bárbara Januzzi, sou médica pós-graduada em pediatria e sono na infância e adolescência e tenho esse canal aqui no YouTube e também lá no Instagram para compartilhar estratégias para os bebês dormirem o melhor sono possível sem precisarem ficar chorando desde o primeiro dia de vida. Um relato muito comum, uma demanda muito comum que a gente recebe são os bebês que quando são colocados no berço ou fora do colo, tipo, tô com meu bebê no colo e vou colocar ele na cama, começam a chorar desesperadamente quando se percebem nessa posição ou alguns minutos depois e só acalmam no colo. Para isso, a gente tem dois olhares diferentes e é preciso que você entenda os dois. O primeiro deles é o seguinte: é totalmente esperado que um bebê indefeso, que não tem qualquer ferramenta de autoproteção, que se você colocar ele com a cara virada para baixo, é com a cara virada para baixo mesmo que ele vai ficar, inclusive pode sufocar, é esperado que esse bebê fique melhor, mais seguro, mais tranquilo no colo de um adulto cuidador. Gente, isso nada mais é do que a natureza, do que essa criança tentando sobreviver com as ferramentas mais arcaicas que ela tem. Ela acabou de chegar no mundo. Ela não sabe que deitada na cama nenhum bicho vai comê-la, ela não está em perigo. O que ela sabe é que no seu colo o perigo diminui. Isso é lá do nosso cérebro mais arcaico. É a forma da gente se proteger. Pois bem, você precisa saber disso. Por quê? Porque vão te vender histórias, vão te contar mentiras, vão inventar teorias de que o bebê está mimado, mal acostumado, viciado, que você está fazendo tudo errado, que o melhor é deixar ele chorando mesmo para ele se acostumar ou para abrir os pulmões. Tem muita gente que fala isso. Isso demonstra um total desconhecimento acerca do que é um bebê e de quais são as suas necessidades. Mas tem um outro ponto que eu quis trazer para esse vídeo, que é o seguinte: nem sempre eu tô falando de um bebê que tá fazendo isso porque tá com medo. Tem um outro ponto que também é muito mais físico e que pode causar esse padrão. Sabe o quê? O refluxo. E até o refluxo oculto pode causar isso. O que é o refluxo? É quando a gente tem uma subida de alimento, no caso o leite, porque a gente está falando certamente de bebês menores de 6 meses e a gente sabe que a introdução alimentar é com 6 meses mais sinais de prontidão. Esse alimento sobe e sobe junto com o suco gástrico, queimando a nossa garganta, o nosso esôfago e chega na nossa boca. Em alguns casos, o refluxo se exterioriza e eu vejo que o meu bebê vomitar, o meu bebê gofar, e aí eu fico tentando entender o que está acontecendo ali. Em muitos casos, saiba você, na maioria deles, o refluxo não se exterioriza. Volta lá na sua gestação, que você estava com aquele barrigão imenso, aquela azia absurda que você deitava e tudo queimava e você tinha que dormir sentada. Se você não passou por isso, abençoada de Deus, todas as outras gestantes passaram. É verdade, isso é muito comum, tá? Essa azia na gestação. Por conta do quê? Do esfíncter gastroesofágico, que conecta o estômago ao esôfago, que fica um pouco incompetente na gestação. Veja bem, quando a criança nasce, ela também nasce com esse esfíncter incompetente. Então, o que precisava segurar o alimento ali dentro do esôfago faz subir. O que acontece quando a gente bota o bebê deitado? Eu faço maior pressão nesse esfíncter por conta da gravidade. Isso aumenta o risco de refluir alimento, mesmo que o bebê não coloque para fora. Por isso que muitas crianças melhoram quando a gente eleva o berço, ainda que essa não seja mais uma recomendação oficial para o tratamento de refluxo. Por isso que muitas crianças relaxam muito mais quando estão na vertical no seu colo. É claro que tem todo aquele primeiro componente que nunca pode ser ignorado e a gente sempre precisa partir das nossas estratégias para melhorar o sono do bebê, essa observação de que as crianças são dependentes, elas não têm as ferramentas das quais elas necessitam. E se você quer saber mais sobre isso, estuda um pouco sobre esterogestação e teoria do apego, que você vai aprender muito. Mas, por outro lado, também pode ter essa questão do refluxo. E é muito importante que você saiba disso, porque o tratamento para refluxo quase nunca é medicamentoso. O principal é o quê? Verticalizar o bebê. É o que ele já te pede. É ficar mais em pezinho mesmo. E eu sei que isso é super exaustivo. Mas eu quero te dizer uma coisa, vai passar. E vai passar porque o bebê vai crescer e ele vai ter novas ferramentas de autoproteção e vai conhecer melhor esse ambiente, vai ficar mais seguro, vai ficar mais interessado nos brinquedos, portanto vai ficar mais no chão brincando, por exemplo. E também porque o seu esfíncter vai criando mais robustez e consegue segurar melhor o alimento e a doença do refluxo ou o refluxo oculto vão diminuindo gradativamente, chegando ali a 1 ano do bebê praticamente zero. Tem algumas crianças que têm casos graves que mantêm, mas todo aquele relacionado à imaturidade se resolve com o tempo. Te desejo um excelente puerpério, um excelente início de vida com seu bebê. Se precisar de ajuda, tô por aqui.